fala, eu coloquei de intangível e tangível, né, no design editorial, porque, na realidade, eu vim de uma formação, você pode passar, eu vim os meus professores, eu não sei se todo mundo aqui tem noção, que na década de 70, final de 60, os cursos de design todos do Nordeste, ou quase todos, foram formados, pelo menos os clássicos, né, Pernambuco, Paraíba, Maranhão, né? E esses, Pernambuco, né, o de Recife, da UFPE, e esses cursos foram formados por profissionais, né, por acadêmicos que ou se formaram na ESD, mas a ESD era formada por acadêmicos da UMA, que também é uma ramificação da última Bauhaus. Então, assim, tinha uma ideologia muito impregnada na cabeça desses docentes, né? E eu costumo dizer aos meus alunos que eu sou um pouco engenheira, né? O que dificultou meus processos criativos mais artísticos durante muito tempo na minha vida, né? Porque a gente tinha essa concepção de que nós éramos solucionadores de problemas, e para solucionar um problema eu tinha que submeter todo um processo criativo a dados objetivos, ao entendimento da sociedade de maneira quantitativa, né? Quantas pessoas consomem determinados produtos? Quantas pessoas lidam com determinadas linguagens? Então, se eu estou lidando com esse tipo de target, de público-alvo, eu teria que utilizar esse resultado quantitativo no meu processo criativo, né? Então, eu fui formada dentro dessa concepção, é isso que eu estou querendo dizer a vocês, tá? Métodos analíticos, diacrônicos, de tempo, era exaustivo, né, a quantidade de discursos que a gente tinha que gerar para justificar as nossas escolhas, né? E aí o tempo todo eu ficava me perguntando, né, poxa, mas será que em todo momento projetual o designer não pode se colocar? Os meus docentes diziam não, né, você tem que se desligar enquanto indivíduo, né? O seu repertório, na realidade, ele só vai servir para concatenar essas ideias quantitativas, analíticas, que o processo vai colocar você para fazer, né? Pode passar. E aí, né, dentro dessa concepção analítica, né, quantitativa do design, tem uma frase que o Cardoso diz, né, que para eles toda solução criativa deveria passar pelo redimensionamento do uso, da prática, das funções e dos ambientes cotidianos. Aquela ideia de que design a parte estética do design é uma make-up, né, é uma maquiagem, eu fui formada com essa ladainha, né, era quase uma reza, né, a gente tinha que lidar com isso o tempo todo, tá? E eu sempre tive muita dificuldade de lidar com isso, né? Às vezes eu me lembro de um exercício que o professor dizia assim: faça um produto pensando no sistema funcional. Aí eu dizia assim, mas esse sistema vai ser envolvido por o quê? Ele disse, não interessa, você tem que pensar na máquina, em como isso vai movimentar a matéria-prima e qual é o resultado disso, né? Vamos lá. E aí eu começo a refletir do que é tangível num projeto de design, né? É o que esse receptor, né, esse target, esse público, esse usuário, de alguma forma percebe, né? Então é o que é visível, palpável, perceptível, concreto, real. Na década de 90 para cá, eu me lembro que existia uma onda, né, na universidade, do ponto de vista metodológico, que a gente se obrigou ao tempo todo estar conceituando os nossos projetos, né? Então, o tempo todo eu teria que ter um argumento, um discurso, né, que deixasse claro as minhas escolhas, né? Então, eu escuto sempre assim, fulano desenhou tal coisa, desenvolveu tal coisa, mas o conceito dele não está muito claro, ou não é palpável, né? O desdobramento semântico de determinado desenho, determinada comunicação não está tão visível, né? Não é tão tangível assim, né? E aí eu sempre me pergunto, e tem que estar, né? Eu passei a não me preocupar tanto com os processos, mas sim com processos fabris, criativos, né? Mas mais com o processo de recepção, né? Eu tenho uma obra de arte na minha casa, que é de um artista daqui contemporâneo,
E aí um aluno, né, que estava lá em casa, olhou para mim e disse assim, o que significa isso, né? Aí eu disse assim, você está perguntando o que isso significa para mim ou o que isso significou para o artista no processo de construção? Aí ele disse, para o artista no processo de construção. Eu disse, não faço ideia, nem quero saber. Aí ele ficou assustado olhando para mim, né? Aí eu disse, pois é, na realidade, esse quadro está aí porque ele se relaciona comigo, com o meu repertório, com a minha vida. Eu tenho processos de fruição, de contemplação, né? Eu tenho uma relação de experimentação estética com isso. Isso me diz alguma coisa, isso de alguma forma se conecta com o meu repertório e me faz bem, né? Agora, o que o artista pensou na hora de construir isso, sinceramente, se a gente parar para pensar o tempo todo, se as pessoas vão estar ligando de maneira objetiva, né? Qual é o nosso processo criativo, o que foi dentro do processo criativo que eu evoquei, né? Para chegar naquele resultado, é uma doença que eu vou dizer a vocês, não vai acontecer, né? Aí eu digo a vocês, né, o que é tangível? É a experimentação estética, né? Às vezes as pessoas não têm um retorno objetivo de dizer exatamente se gostou ou não gostou, se entende do ponto de vista do juízo de valor, né, o que aquela marca, o que aquele cartaz está dizendo, mas ela gosta ou ela desgosta, ela se aproxima ou ela veste, né? Existe uma experimentação estética, né? O juízo de valor também é tangível, né? As pessoas dizem isso significa tal coisa ou isso me lembra tal coisa, né? O estereótipo, né, é extremamente tangível e é por isso que ele é muito utilizado, né? Eu digo aos alunos que o estereótipo é uma fala produtiva, porque as pessoas alcançam o que você quer dizer o tempo todo, né? Ao mesmo tempo é tão reducionista e tão cruel, não é? Quando a gente está caracterizando determinados grupos culturais. Nós somos nordestinos e nós somos estereotipados o tempo todo pela mídia, dentro da sala de aula, quando o aluno vai produzir um cartaz que fala do Nordeste, né, gente? Então, o tempo todo a gente nem percebe o quanto isso é verdadeiro na nossa história, né? E esse item especificamente foi muito sério durante o processo criativo que eu vou mostrar para vocês, pelo qual eu passei para construir o Bonita Maria do Capitão, né? O consumo é tangível, né? A gente sabe se determinados produtos, se determinadas embalagens vendem ou não vendem, né? Então isso torna, de alguma forma, um dado quantitativo. Vendeu, as pessoas gostaram, as pessoas procuraram determinados produtos pela aparência, pelo trabalho, né? Que está ali inserido naquele território, né? Que é a embalagem, no caso. E o que é intangível, né? O que é invisível, impalpável, imperceptível, abstrato e real nesse processo de criação, né? Por que na minha formação, e eu espero que na de vocês isso, quem for aluno, esteja sendo diferente, né? Por que eu não posso tomar um partido na hora que eu estou projetando? Né? Qual é a dificuldade disso? Né? Por que minha história de vida, de alguma forma, não pode aparecer aqui, né? A gente estava vendo aquele livro, uma nova edição do livro Bambi, Nino Cass, eu não sei se vocês sabem quem é um artista, e ele fez a ilustração que quebra, né? É uma ruptura também do que a gente entende como ilustração, porque ele faz um desenho por cima de uma colagem, né? Um trabalho incrível, né? E ele, na hora que ele diz assim, na hora que ele narra como ele chegou naquela solução gráfica, ele disse assim, eu fui fazer uma analogia da história do Bambi com a minha história, né? Tem uma história da mãe, né? Que morre, enfim, e aí ele começou a buscar um material de costura que tinha a ver com a mãe, de bordados, e a colagem dele, né, fala muito sobre ele. É óbvio que a pessoa que vai receber o livro não vai alcançar isso, né? Mas alcança outras coisas, né? De fato, ela pode gerar uma relação de experimentação estética e ter determinadas sensibilidades para aquilo que foi gerado pelo Nino, né? De maneira positiva, com estima positiva, não necessariamente do juízo de valor que a gente espera que essa pessoa tenha o tempo todo sobre o nosso trabalho, né? E aí o intangível, eu digo, o que é, né? São as preferências pessoais, a visão de mundo, o partido ideológico, né? A subjetividade, né? Então essas coisas que estão em mim, que estão em cada um de vocês, né? Vai definir linguagem, vai definir estilo, né? E isso é importante que seja de alguma forma valorado
no processo de criação, né? Tem um filósofo chamado Luigi Paison, que ele diz que não me lembro exatamente como eram as palavras, mas a ideia dele é que, por exemplo, um bloco de mármore, ele já, antes do artista começar a esculpir, a gente sabendo que o artista vai esculpir, a gente já sabe com o que aquilo vai parecer, né? Então, na realidade, quando as pessoas firmam o seu estilo, como elas valoram a sua maneira de fazer, né, as suas escolhas, o seu resultado fica muito mais com a cara que tem a ver com você também, que de alguma forma nasce nessa briga por território dos designers, né? O seu estilo está ali brigando também. Não é só um designer que está sendo solicitado porque tem prazo, ou porque sabe trabalhar com ferramentas, enfim. Tá? Tem uma relação dessa. Obrigada. Eu acho que a gente tem que cultuar, né, a cultura da quebra de paradigma o tempo todo. Então, eu fico muito feliz quando todo projeto que eu me envolvo, eu aprendo, né? Onde eu não dou só razão a esses processos que naturalmente eu acho que devem acontecer da mesma maneira, né? E eu acho interessante, hoje a gente vai avaliar portfólios, né? E os portfólios são bem parecidos, todos iguais, a maneira como as pessoas se apresentam. Não parece que alguém tem uma fórmula, né? Vou passar uma fórmula para vocês, foi... Eu acho engraçado, né? É uma fórmula, né? Você abre um, abre outro, peraí, eu estou no mesmo? Não estou em outro, né? Você não sabe exatamente o que diferencia um profissional do outro, né? E é lamentável isso, né? Porque se eu tivesse que escolher um profissional assim, me daria muito trabalho, tá? E aí, desculpa o Will, cadê o Will? Quando ele começou a frase dele dizendo que nós somos solucionadores de problema, e eu pensei lá atrás comigo, me lasquei, né? Porque eu vou dizer exatamente que nós não somos isso, pelo menos na minha concepção, né? E aí, nessa ideia da cultura de quebra de paradigma, eu gosto sempre de pensar aqui, né? Somos emissores e receptores ao mesmo tempo. Essa ideia do Luigi Paison não é minha, né? Na realidade, ele diz que os criadores, quando a gente está desenhando, seja na mão, no computador, idealizando, né? A gente está recebendo aquela mensagem ao mesmo tempo que eu estou gerando, né? E isso gera uma influência na minha próxima ação, no meu próximo clique, no meu próximo desenho, no meu próximo traço, né? Isso não é de maneira tão objetiva e nem pausada, né? Isso é fluxo, né, gente? Já que a gente está na era dos fluxos, dos líquidos, né? Então, é líquido essa relação do fazer e do receber, e enquanto eu estou recebendo, eu estou devolvendo de uma outra maneira, tá? Então, como somos emissores e receptores ao mesmo tempo, isso quebra um pouco aquela ideia clássica do que a gente aprende na universidade, do que é um canal de comunicação, né? Vocês lembram? Tem o emissor, o canal e o receptor, né? Isso não funciona dessa maneira, né? Porque eu, como emissor, eu também não estou lá na ponta, né? Eu estou recebendo essa informação o tempo todo no processo de criação, né? E eu tenho que respeitar muito isso, tá? Somos interpretantes de códigos, né? Para mim isso é uma meia-verdade, né? O tempo todo a gente está interpretando códigos, mas se eu acreditar nisso 100%, eu vou achar que o designer obrigatoriamente tem que gerar coisas com juízo de valor. E obrigatoriamente eu tenho que ter um discurso, um argumento que responda às minhas escolhas, né? O tempo todo, né? Mas acredito que sim, somos interpretantes de código. Não só, mas somos também, né? Não solucionamos problemas, fazemos parte de um diálogo, né? Essa ideia clássica, modernista, né? Que nós somos solucionadores de problema, se a gente utiliza de uma metodologia que a gente chama de interpretativa, né? Que quebra um pouco essa ideia, porque ela acredita que o designer ele tem que ter capacidade de interpretação, e essa capacidade ela só acontece quando o designer vivencia determinadas coisas, né? De fato. E interessante, uma outra coisa que o Will coloca, que vários designers colocam, é aquela analogia com os médicos, né? E a Ethel Leon, que escreve sobre a história do design, ela tem um vídeo na universidade que ela dá aula em Campinas,
que ela fala também sobre que queria que as pessoas entendessem o quanto a atuação do designer poderia ser entendida como a atuação do médico. Na perspectiva dela, o que ela está querendo construir é que o designer tem uma série de coisas que tem que saber lidar, né, do ponto de vista teórico, prático e etc. Nós não somos só técnicos, pragmáticos, nós não somos só teóricos, mas temos essas duas, esse diálogo, né, essa dialética entre o teórico e o prático o tempo todo. Ou a praxis, será, depende de quem esteja falando. O pessoal da educação gosta muito da palavra praxis, né? Então, mas, quando eu uso o exemplo do médico, eu não uso de maneira tão positiva assim, né? Porque o médico, a atuação dele é prescritiva, né? O médico prescreve. Independentemente de ser Germana, Ana, José, João, que está ali na frente dele com uma gripe, uma virose, uma dor de garganta, ele tem todo um conhecimento prévio sobre aquela doença e ele vai me passar um remédio para tratar essa doença e não a doença se manifestando em Germana, né? Então, o que acontece? Essa atuação prescritiva no design é, na minha opinião, ruim, né? Porque isso me coloca, do ponto de vista criativo, diante de caminhos mais fáceis, né? De coisas que vão... toda vez que eu tiver que lidar com um conceito, eu vou buscar alguém que já falou sobre esse conceito para interpretar meus códigos. Então, eu vou na internet, eu vou atrás de autores e etc., né? O que a metodologia interpretativa diz é que nós temos que buscar caminhos de descrição e não de prescrição, né? Sair um pouco do âmbito dessa informação universalista para entrar no âmbito da informação que se relaciona, que é essencialista. Então, eu tenho que vivenciar os públicos, eu tenho que vivenciar a sociedade de uma forma que me dê esse arcabouço, né, experimental, a ponto que eu consiga devolver de alguma forma, mas eu devolvendo. Não é qualquer um que leu determinadas coisas que devolvem. A gente estava conversando ontem sobre, eu acho que era a marca das Olimpíadas no Japão. Alguém me lembra isso? Era isso? Sim. E que alguém denunciou que era plágio, né? Porque tem uma marca muito parecida. E alguns disseram, eu não acho que é plágio. Outros disseram, eu acho que é. Na realidade, a internet, né, que é um gigante, né? Uma enciclopédia gigante de informação que a gente tem hoje, graças a Deus, né? Mas a gente tem que saber lidar com isso. As informações, elas estão muito prontas para todo mundo, né? Então, de fato, as pessoas chegam em soluções muito parecidas, que ficam parecendo cópias e plágios, né? Constantemente eu vejo isso, vocês têm a oportunidade de ver marcas parecidas, soluções muito análogas e etc. E não necessariamente isso era conhecido, né? Marcas conhecidas anteriormente. Eu não estou dizendo que o Japão não foi plágio ou deixou de ser, não sei, eu nunca li nada sobre isso, mas pode não ter sido, né? Isso depende do método que as pessoas procuram, né, utilizar na hora de criar coisas, tá? Então, eu realmente acho que nós não somos solucionadores de problemas. A gente tem que buscar um diálogo, seja com o cliente, com o usuário, com grupos sociais, enfim, a gente tem que buscar essa interação, né, para me capacitar no processo de interpretação. Pode passar. Isso é uma ideia minha, tá, gente? Isso não... Eu não estou dizendo aqui que o designer tem que funcionar dessa maneira ou de outra. Essa é a maneira como eu me construí, né? É a maneira como eu crio hoje, tá? Uma outra coisa é que esses conceitos de criatividade também muito prontos, né? Eu acho engraçado. Esse é um conceito pronto de criatividade de um livro que, não sei se vocês conhecem, chama Um Toque na Nuca, né? Um livro que só fala de não sei quantas regras, como ser criativos, né? É quase uma receita de bolo. É bonitinho, mas é engraçado, né? E aí ele diz assim: quando novas informações se tornam acessíveis e circundantes, né, mudam, né, circunstâncias mudam na realidade, já não é possível resolver problemas com soluções de ontem, né? Apesar de eu não acreditar na palavra problema, né, esse autor, ele coloca uma coisa importante, né? Como a sociedade ela é muito dinâmica, né, e às vezes as informações da minha fonte pode não ter sido tão veloz, né, como a mudança social, e eu de fato estou utilizando de coisas que não deveriam estar sendo mais utilizadas no meu processo de criação, tá? Bom, aí eu entro no meu processo criativo,
né? Eu tenho contar isso de maneira curta. Em 2006, eu fui abordada pela família Ferreira, a neta de Lampião e Maria Bonita. Eu sabia que o Lampião e a Maria Bonita tinham uma filha em Sergipe, mas eu não conhecia, né? E na realidade essas pessoas foram na minha casa e eles estavam iniciando esse projeto. Não fui eu que dei nome a esse projeto, parece nome de novela da Globo, né? Linhas da Vida. Né? Acho ótimo esses projetos de geração de renda, são apelativos, né? Mas tudo bem. E aí, o que eles queriam era que uma designer pudesse atuar com um grupo de 44 mulheres no ensino do bordado, do produto, enfim. Eles queriam lançar uma grife com o nome dos avós, né? Que era Lampião e Maria Bonita. Tá? O que eu conhecia do cangaço, acho que é o que todo nordestino conhece, né? É o que a Globo coloca pra gente sobre o cangaço, é o que a gente vê em outras peças de comunicação, né? Eu não tinha nada muito aprofundado, tinha uma admiração por aquilo que eu conhecia de maneira muito curta, né? O cangaço é muito explorado, né, gente? A gente sabe que a primeira minissérie da televisão brasileira, da Rede Globo, de 1980, chamou Lampião e Maria Bonita. O primeiro Globo Repórter da Rede Globo chamou-se Lampião. Então, assim, a quantidade de teses, de coisas que estão dentro da universidade sobre o cangaço é absurdo, né? Mas eu, propriamente dito, tinha um conhecimento muito curto, né? Então, quando eu aceitei fazer esse projeto, eu solicitei... Desculpe que já tem conhecimento da questão, mas é importante que eu diga algumas coisas. Por exemplo, se tem fotos dos cangaceiros, né, de 1936 a 37, que foram feitas por um libanês, que tirou essas fotografias com o intuito de ganhar dinheiro, né, vender para jornais, para mídia, mas ele morreu um ano antes, né, se envolveu com uma mulher casada e foi morto, tadinho. Ele pensou na estratégia da fotografia, mas ele não conseguiu ficar vivo para ganhar dinheiro. E aí, quem tem os direitos autorais dessa fotografia são 3 famílias, né? Que são os Ferreiras, a família do libanês, que estão no Rio de Janeiro, são mascates no Rio de Janeiro, e a família da Lab Film, que foi a empresa do Ceará que entregou para esse libanês a máquina de fotografia e os rolos de filme, né? Então, eu consegui o direito de uso, né, dessas fotografias com essas 3 famílias, para poder estudar essa aparência, essa estética, esse objeto do cangaço, que para mim era completamente desconhecido, né? Então eu passei 3 anos da minha vida em Poço Redondo. Eu não sei se vocês sabem, Poço Redondo, que é do interior aqui de Sergipe, foi uma cidade, dos 130 cangaceiros que conviveram com o Lampião, de lá saíram 44. Né? Então é uma cidade que respira o cangaço, né? E além de tudo eles morreram lá dentro, né? Dentro de uma grota, mas morreram em Poço Redondo. Lampião, Maria Bonita, mais 11 cangaceiros, mais 9 cangaceiros, foram 11 no total, tá? Vamos lá? Então eu tive essa inspiração no projeto. Pode passar. Isso é uma página da revista Noite Ilustrada Carioca, essa página de 1938. Esse foi um outro momento da minha vida. Eu fiz um doutorado estudando a estética do cangaço, né? Então, é impressionante como esse tipo de imagem sempre foi divulgado, mas as pessoas nunca tiveram curiosidade de estudar a fundo esse elemento em si, né? O sinal gráfico que está inserido nessa vestimenta, nesse equipamento da aparência, ou da aparição, né, como alguns gostam de dizer, do cangaceiro. Tem um historiador em Pernambuco, que por sinal chama Frederico Pernambucano, que lançou um livro chamado A Estética do Cangaço, e que ele tem o maior acervo hoje no Brasil sobre objetos do cangaço. Ele foi comprando, né? E o livro, a maioria das peças que estão expostas são dele. E ele fala um pouco, né, de uma maneira até que eu critico muito no meu processo de estudo na tese. Ele diz que a estrela do cangaceiro, né, é uma estrela oriunda de Salomão, dos mouros ou dos judeus. Ele fala que as flores, as rosáceas bordadas eram muito parecidas com algumas características territoriais, né, por onde eles passavam. Enfim, eu particularmente não acredito em nada disso, mas e na tese eu tento construir uma outra ideia de por que eles se vestiam dessa maneira e
por que eles utilizavam desses elementos, tá? Mas isso tudo me serviu de inspiração para fazer o livro. Vamos lá. O livro, ele foi feito quando eu já estava no doutorado. Eu parei o doutorado durante 6 meses, passei 3 anos pesquisando, viajando, fui a vários interiores do Nordeste tentando conversar com ex-cangaceiro. Na realidade, eu só tive com um ex-cangaceiro que já morreu ano passado, que foi o 25, que cuidava de Maria Bonita, morava em Alagoas, Maceió, e convivi com vários coiteiros, né? Coiteiros eram aquelas pessoas que cuidavam dos cangaceiros. Então, eu precisava, para poder entender melhor essa estética e poder gerar alguma coisa que fugisse na minha cabeça daquilo que era normalmente feito, né, com a aparência do cangaceiro, eu precisava vivenciar isso, tá? Essa é uma abordagem, a mania, né, de criar os discursos, criar as respostas. Então, entender que o elemento que está inserido nessa aparição, ele faz parte da geometria de base regular, né? E esse estudo, para mim, mais objetivo, foi importante, porque quando eu estava lá em Poço Redondo, a gente queria que as mulheres bordassem as rosáceas ou fizessem as esteiras com uma certa fidelidade do que era feito, né, até 38, que foi o ano que eles morreram, mas elas não sabiam matemática, não sabiam geometria. Então eu elaborei um método de dobradura de papel, no qual todas essas geometrias de base regular, essas formas geométricas, elas são achadas por uma dobradura. E aí, quando elas queriam fazer uma rosácea de 6 pontas, elas faziam uma dobradura do hexágono. Quando elas queriam fazer de 8, e aí elas conseguiram fazer padrões, né, sem ter que aprender matemática, etc. Vamos lá. E aí eu fui entendendo, né, que o desenho original utilizado na feitura do vestuário e acessórios dos cangaceiros possuía o que eu chamo de admirável riqueza gráfica. Existia equilíbrio, hierarquia de leitura, né, geometria regular. Quer dizer, aparentemente a gente sempre acha que pelo caos que eles viviam, essa aparência poderia ser um pouco mais orgânica, né, menos tão geometrizada e etc. E eu utilizei isso na feitura do meu livro, né? A Anicinha foi presa em Maceió. E, enfim, vamos. Eu tive, então, dois caminhos norteadores do ponto de vista criativo. Aqui está muito clarinho, não dá para perceber o que está escrito, mas foi a arte e o cinema de 1920, a Greta Garbo, a arte islâmica, né? Os desenhos dos tecidos dos mascates que já andavam pelo Nordeste naquela época, 20 e 30, as igrejas e uma série de coisas que a gente encontra hoje nos sertões tem inspiração na arte islâmica, né, mourística, né? Essa peça do meio é uma peça original deles. Vocês imaginam que a gente só vê foto preta e branca deles, né? E eles pareciam um carro alegórico, né? Lampião mesmo tinha 4 bornais coloridaços, um do lado do outro. A roupa do cangaceiro, para quem não sabe, não era caque, né, como geralmente a mídia explora, era azul, né, era um jeans. Eles usavam um jeans acinzentado, azul acinzentado, e eles não eram encourados. As únicas peças de couro que eles utilizavam eram o chapéu, o coldre, onde a arma ia, e a sandália. O resto era tudo tecido, né, e muito colorido, né? Vocês imaginam que eles carregavam 40 quilos de coisas coloridas no corpo, né? Uma malandana, você imagina. Eles literalmente dormiam de sapato, né? A gente não diz, eu vou dormir de sapato, de preocupada. Eles literalmente dormiam de sapato, né? Eu tenho depoimentos de alguns volantes que diziam que a área onde eles eram nômades, né? A área onde eles dormiam ou ficavam tinha um cheiro impregnado tão ruim que eles passavam meses sem tomar banho, que eles descobriam o tempo que eles passaram ali naquele local, né? Mas era bastante colorido e a geometrização dos elementos é bastante forte. Vamos lá. A Maria Bonita original está ali, né? Sentadinha de perna cruzada, fazendo pose de Greta Garbo. Tem uma reportagem de 1937, quando a primeira foto do Benjamin saiu no jornal O Povo de Fortaleza, em 36, que até então ninguém tinha a imagem do cangaceiro, né? Só pelos cordéis, né? De alguém, de algum artista que teve a oportunidade de se deparar com o cangaceiro, ou verbalmente pelos jornais, né? Então, a sociedade, de uma maneira geral, não tinha essa imagem, né? Isso só passou a ser verdade em 1936. E o interessante é que
Lampião, como todo bom sertanejo, era machista, homofóbico, preconceituoso, como qualquer um daquela época, né, naquele contexto. E aí tem um episódio que ele reclama porque tem uma mulher de cabelo curto, isso é contado em várias versões. E aí esse jornalista diz assim: fulano me disse que Lampião era contra a moda, mas na realidade um cangaceiro que se veste como ele, que tem uma mulher que faz uma pose dessa na fotografia, né, não pode ser contra a moda, né? De fato, ele tinha noções do que a mídia, ele gostava de ser fotografado com jornais, com... Que bonitinha, está aqui botando cartaz para mim, dizendo falta tantos minutos, né? Não vai demorar tanto, não. Eu fui para uma palestra que tiveram que desenhar uma bomba, né? Tipo assim, vai explodir, você já passou do seu tempo. Mas é bom. A questão árabe, né, que também foi uma inspiração para mim no meu processo criativo, né, da arte islâmica. Os árabes enxergaram nas figuras geométricas, eles representavam os deuses, a figura humana, dentro dessa lógica, né, dessa concatenação desses elementos geométricos, né. E aí eu tive que fazer um pouco, me debruçar um pouco nesse estudo, dessas alusões simbólicas, né, como é que isso eram feitos, tá, para poder, de alguma forma, inspirar meu processo criativo. Vamos lá. A Greta, né? Esse olhar que gera um pouco de nostalgia, né? A gente não sabe exatamente o que está por trás desse olhar meio olho, né? Enfim, ela instigava a curiosidade em torno de sua pessoa, e a sociedade, de fato, tinha uma curiosidade com relação aos cangaceiros, né? Tinha essa coisa do mistério, né? Vamos lá? E alguns princípios gráficos, né? Geometria regular, simetria, ritmo, movimento, vibração cromática, contrastes, essas coisas todas que eu retirei desse meu estudo sobre os objetos dele, né? Coisa que eu tive muita pena. Eu corri para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues, lá em Salvador, que eles tinham peças ainda hoje guardadas de 1938, vocês imaginam. Só que o brasileiro guarda isso tão mal, né? Na hora que eu abri os pacotes, assim, eufórica, o azul não era mais azul, estava fubento, os ratos já tinham comido, né, as peças, enfim, coisas tristes, muito tristes. Tá? Essa é uma estrela que Lampião nunca usou estrela no chapéu, né? Apesar dele ter sido sempre representado com estrela no chapéu, quem usava era Corisco, o diabo loiro do cangaço, o marido de Dadá, você deve ter ouvido falar. Vamos lá? O Caba da Dadá. A aparência cangaceira e as características territoriais, né? De alguma forma também tive, como eu viajei muito por esse sertão afora, né? Os galhos que se entranhavam, eu pensei que eu sabia o que era seca. Quando eu cheguei em Uauá, né? Como diz uma cidade com o nome de Uauá, não tem uma consoante, né, no nome da cidade, né? Adorei ter conhecido, mas é chão de terra, é perto de Canudos, né? Para quem não conhece. Eu conheci Canudos também, fiquei emocionadíssima de conhecer Canudos. Então, eu tive nesses territórios todos, também para poder me iluminar, né, com a relação cromática da vegetação e etc. Entender se o que Frederico Pernambucano de fato dizia era verídico, né? Se a planta, se existiam flores parecidas com as flores que eles bordavam, de fato, não encontrei nada disso, mas a caatinga me iluminou bastante, né? Foi muito bom. Essa é uma outra peça original deles. Eu fui num evento em 2011, 12, faz pouco tempo, em Salvador, e entrou um cidadão assim com 2 bornais, um do lado do outro. Quando eu olhei, eu disse: meu Deus, esses são originais. Ele disse: são, foi Dadá que deu para o meu pai. Quase que eu me agarro com... É impressionante a riqueza e a precisão do bordado da peste da Dadá. A Dadá costurava desde os 8 anos de idade. Vamos lá. Essa foto volta um pouquinho. Essa foto do Lampião, que eu acho fantástica, pena que está preta e branca, ela está com a meia quadriculada, a calça dele, ela é rasgada e ela é fechada com grampos, ela é completamente punk, cara. É impressionante. Naquela época não tinha homens de cabelo comprido, né? Isso só foi existir na mídia com os Beatles, em 1960. Isso é 30, gente. Né? O cara usava um óculos redondo, né? John Lennon, que não tinha grau. Era puramente estético, ele só queria transmitir a ideia de que ele era um cara intelectualizado, né? Não tinha grau, né? É impressionante o Lampião. Era um cara visionário. Vamos lá.
E aí uma outra coisa que me inspirou também, que eu tive que fazer um estudo, foi o estado da arte, né? O que na arte, na moda, o que já foi editado sobre o cangaço? Né? Juntamente com toda essa minha experiência de lugares e pessoas, né? Eu tentei fazer reunir essas informações do estado da arte, porque eu acho que é importante quando a gente está tratando de determinados assuntos, o que já foi gerado exatamente para não cair na esparrela de gerar coisas tão próximas ou tão parecidas, né? Sem saber que está gerando. Não faz mal gerar parecida, mas você tem que ter consciência daquilo, né, que você está fazendo, né? Isso é interessante, né? Eu tenho um quadro de Caribé, argentino, artista que morreu em Salvador, né? Fantástico, Caribé. Ele empodera um pouco a Maria Bonita, né? Aquele ali, apesar de que masculina, deixa ela um pouco masculina, perna aberta, com a arma na mão, mas o Lampião está tão apagatinho do lado dela, né? Eu acho legal como ele empodera ela ali, né? Uma pena que para empoderar a mulher ele usou da teoria de Freud, né? Que diz que a mulher quando se masculiniza, bota o pênis do lado, né? Pô, aí precisa de pênis para se empoderar, doideira essa, né? Mas ele botou o pênis ali do lado da Maria Bonita, ela estava perna aberta e arma na mão. Né? As mulheres não usavam arma, né? As cangaceiras, pelo menos não desse tamanho, usava 22 só para proteção, elas não lutavam. Essa segunda cangaceira é de 1969, é de Zuzu Angel, né? Isso foi um desfile que a Zuzu fez em Nova York, né? E que eu acho fantástico, porque tudo que sai depois disso sobre o cangaço é tão estereotipado, né? Eu acho que a Zuzu, ela conseguiu de alguma forma criar uma cangaceira mais colorida, né? Apesar do trançado no peito, enfim, tá? E aqui são outras aparições, né? Tem Ercovitch, enfim, sobre o cangaço, né? É muito monocromático, né? Sempre esses tons de terra, tons de... Né? Mal eles sabiam que os cangaceiros não eram tão tons terras assim, né? Vamos lá. Não dá para saber, as fotografias eram preto e brancas. Se você não vai ao campo, se não tem contato com o objeto em si, não dá de fato para saber que cores são aquelas, sabe? É muito difícil. Pode ir. E aí eu fui fazendo o processo do livro. Como eu disse no início, não tive pretensão nenhuma de agradar os designers, né? Então, eu não busquei as normas de design, etc. Foi um processo muito livre, né? Inclusive para gerar o nome, né? Bonita Maria do Capitão, porque eu queria que o livro o tempo todo gerasse a dúvida, o questionamento, a crítica, né? Que foi algo que me engrandeceu muito, né, enquanto profissional durante esse processo, e eu queria compartilhar isso com as pessoas, né? A própria família reclamou muito: por que não bota o nome do livro de Maria Bonita? Eu disse: porque Maria Bonita é lugar comum. Maria Bonita é um nome que a mídia gerou, né? Na realidade, no cangaço ela não era conhecida como Maria Bonita, né? Ninguém chamava ela de Maria Bonita. Isso foi uma coisa que os jornais construíram junto com a Globo e etc, né? Então, eu comecei a tentar buscar esse processo de possibilitar que as pessoas questionassem algumas coisas, né? Enfim, mas tem as coisas estereotipadas da fivela, né? Que toda vez que ela é representada isso aparece, né? A minha luta toda, o tempo todo, foi como fazer e como aparentar de uma maneira que as pessoas de alguma forma reconheçam, né? E ao mesmo tempo eu não entre dentro desse mérito do lugar comum, né? Que era algo que eu não queria, tá? Então fui brincando com a geometria, enfim, pode passar. Eu só tenho alguns desenhos, algumas páginas, né? Eu fui fazendo algumas, não posso chamar isso de ilustração, né? Usei alguns rapós, enfim, fiz alguns desenhos para que isso pudesse compor, né, nos capítulos dos livros. Tá? E que são elementos que eu fragmentei: a estrela do Curisco, a rosácea de Lampião, essa flor que está nesse mais de tonkaca, que inclusive está nos meus braços, né? Eu não aguentei botar só no livro, eu botei no corpo, né? É uma flor que está na luva de Lampião, que eu achei no Instituto Histórico de Alagoas, né, que é belíssima, e eu estilizei ela, claro, ela é mais orgânica lá no bordado, enfim, pode passar. Há alguns elementos, só uma pena que está tão um pouco visível, talvez a iluminação, né? Pode passar.
O fazer o livro me deu muito trabalho, porque na realidade eu fui organizadora, eu fui autora de 6 textos e eu fiz toda a parte gráfica do livro, né? Eu parei minha vida 6 meses e eu tinha disciplina de acordar e passar 8 horas trabalhando no livro, né? Fora que eu tive que viajar pelo Brasil afora, porque tudo que está aí dentro de outros artistas eu tenho direitos de uso, né? Então eu fui para São Paulo falar com a filha de Aldemir Martins, eu fui para Salvador falar com a filha de... Tô acabando. Né? Eu tive que fazer essa garimpagem porque eu não queria ter o risco, né, de sofrer um processo depois, alguém está descontente porque eu estou utilizando da imagem dessas pessoas, né? Então, como uma pessoa me disse assim, você foi curadora também, né? Você foi designer e foi curadora de algumas partes. Fui, porque quando você solicita um texto para alguém, né, alguém às vezes, né, escreve mais ou menos da maneira como você gostaria que fosse. Então, por exemplo, tem uma autora que fala sobre moda, que é acadêmica, escreveu um texto enorme acadêmico e eu não queria que esse livro fosse acadêmico, então eu separei metade do texto dela e fiz um panorama, né, sobre a moda, da maneira que ela queria falar. Enfim, eu tive que fazer uma curadoria no texto das pessoas. Eu ilustrei o texto das pessoas, então eu tinha que perguntar ao autor, essa imagem ela é interessante para estar ilustrando o que você quer falar, então o tempo todo, né, esse diálogo ele foi necessário. Tá? Essa alpercata, né, não é minha, esse desenho não é meu da alpercata, mas é do Cleverson Viana, que é de Fortaleza, que me deu assim uma quantidade de painéis, eu fui recortando os desenhos deles e usando da maneira como eu queria, né? Tem uns que eu reproduzo, faço malhas, outros não, tá? Enfim, é bem trabalhoso. Quando ele passou no concurso na premiação da Biblioteca Nacional, né, que é do Aloysio Magalhães, a biblioteca me ligou e disse assim, eu gostaria que a senhora me escrevesse o nome da equipe que participou do livro. Aí eu, equipe? Aí, vou dizer essa mulher, né? Eu não vou dizer a ela que não teve equipe, né? Porque senão vai desmerecer o bichinho do livro. Ela disse, não, tudo bem, eu mando para você. E na realidade não consegui dar esse retorno a ela, porque infelizmente eu não acho que isso é uma glória, isso me deu muito trabalho. Eu jamais vou me envolver com um processo complexo dessa maneira, com a parte de tratamento de imagem, de busca de imagem, de desenho, de diagramação, de concepção, de lidar com o autor. Quer dizer, toda essa parte do livro eu tive que fazer sozinha. Né? Pode passar, está acabando. Né? A parte da autora de moda, né? Eu tive que fazer um histórico de moda para ela, com pedaços do texto dela. Depois fizemos um painel semântico. E aí eu fiz uma textura o tempo todo de elementos, enfim. Né? Ilustrações que tinham a ver com o texto. Eu tive que fazer também uma busca em institutos históricos durante 20 anos do que tinha saído sobre, no caso esse texto é sobre literatura de cordel, esse é um caderno de literatura, né? Pode passar. Enfim, não é? O meu recado na realidade é esse, é que vocês de fato não fiquem muito presos nessa ideia de que a gente está ali para solucionar um problema, mas que os diálogos têm que ser construídos, né? Entre você e o público, entre você e o cliente, entre você e você mesmo. Não fiquem somente atrás de um computador. Não fiquem atrás do computador, né? Viagem, saiam, coma, né? Essas comidas doidas que a gente inventa lá em Uauá. Na hora do almoço, a mulher disse, olha, tem um bode cozido, bode assado, bode ao molho, bode não sei o que, eu não como carne, né? Eu sou vegetariana. E aí ela me disse assim, uns 15 processos de bode. Aí eu olhei para ela e disse, o que o bode come? Ela, bode come folha. Eu disse, traga um pouquinho para mim, assim. Não quero brigar com ele, não, um pouquinho de folha, eu vou comer isso aí. Né? Então, design é algo que faz sentido, né? E se tem que fazer sentido, eu acho que tem que fazer sentido principalmente para a gente. Né? Os processos têm que ser prazerosos, né? Prazerosos, tá? E é essa a minha mensagem, tá bom? Obrigada.